Não, pode deixar assim, não tem problema não, Valdinei. Amém, família? 1 Samuel capítulo 16. Hoje vamos meditar, vamos estudar porque Deus rejeitou Saul. Amém? No versículo 1 vai dizer assim: disse o Senhor a Samuel: até quando, Samuel, terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, já glorificamos o seu santo nome, Pai. Agora te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés. Em nome do Senhor Jesus, tira do nosso meio, Pai, todo o trabalhar do inimigo que impede da tua palavra de ser pregada, Pai. Pai, da tua palavra de ser vivida, de ser ouvida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra. Por isso que nós declaramos numa só fé que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Pode se assentar. No Antigo Testamento existia um tempo da teocracia, onde Deus governava o seu povo. Teo quer dizer Deus, cracia quer dizer governo. E esse tempo foi o tempo de Êxodo até o livro de Juízes. Até o livro de Juízes, o povo de Deus vivia nessa época da teocracia. Mas depois do voto de Ana, Samuel nasceu. E o povo de Deus, eles observaram que outras nações começaram a ter um rei que era visível, aplausível, e eles colocaram esse desejo no coração: queremos ser governados por um rei. E Samuel vai entrar na presença de Deus, e onde que Saul vai ter esse privilégio de ter essa transformação da teocracia para a monarquia. Mas esse tempo de monarquia já acabou. Nós já estamos no tempo de teocracia. Pastor, prova isso para mim. Daniel capítulo 2, eu vou pedir para os irmãos irem até lá. O rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. Ele sonhou com uma estátua. E antes de ele ter esse sonho, ele estava pensando, o Isaac, ele estava assim, com um pensamento, assim, como será o futuro? Como será o futuro? Aí ele sonha assim, o Léo, ele sonha, mas depois ele esquece o que sonhou. Olha, esse rei vai chamar os seus magos, e vai dizer assim: olha, eu quero que vocês falem para mim o significado do meu sonho. Aí eles vão falar assim: então me conte o seu sonho, Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor vai falar: mas eu não lembro do meu sonho. Aí eles vão falar: mas como eu posso contar o seu sonho? Vocês não são mago nada. Olha, vou fazendo um decreto, que vocês não são magos, vocês vão morrer. Aí vai avisar Daniel, que Daniel também iria morrer. Aí Daniel fala assim: não, vou entrar na presença do meu Deus Todo-Poderoso, e Ele vai me dar a tradução, vai falar o que ele sonhou e vai me dar a tradução. E ele vai orar para Deus e Deus vai revelar. Ele vai chamar Nabucodonosor. Ele vai dizer: ó, Nabucodonosor, eu sei o significado do teu sonho. Então qual que é? Você sabe o que eu sonhei, que eu não estou lembrando? Eu sei. Você sonhou com uma estátua, Nabucodonosor. Essa estátua, a cabeça era de ouro.
o peito era de prata, o quadril era de bronze, os pés eram de ferro e barro. E eu vou te falar o significado. Foi esse sonho mesmo, Daniel. Foi esse sonho mesmo que eu tive. Me conta o significado. Aí Daniel vai falar assim: olha, esse significado vai falar do império, do império, e como será o futuro. A cabeça, Nabucodonosor, que é de ouro, representa o império babilônico, o império que você conquistou. Mas depois vai vir outro império, que vai ser maior do que o seu, vai derrubar o seu, o império da Pérsia, que é o peito, que é de prata. Depois o quadril que você viu de bronze, é o império grego, de Alexandre o Grande. E depois os pés que você viu ali de ferro e de barro, é o império romano. Além disso, Nabucodonosor, você vê uma pedra se soltando, né? E essa pedra vai pegar essa estátua e vai destruir, e tanto o ouro, a prata, o bronze e o ferro vai virar pó. E essa pedra vai ser um novo império, um novo reinado, Nabucodonosor. E esse reinado não vai ser mais abalado, não vai ser substituído. Só vai existir esse reinado, só vai existir esse reinado. E essa pedra representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo da monarquia foi até o nascimento de Cristo. Depois que Cristo nasceu, voltou o tempo da teocracia. Vocês acharam aí? Daniel capítulo 2, no versículo 44. Vai dizer assim: mas nos dias deste rei, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando Nabucodonosor ele invade lá Jerusalém, você vê que ele vai levar Sadraque, Mesaque, Abidnego, vai levar Daniel. Você vê que ele destrói ali o povo de Deus. Eles ficaram feridos. Você vê que depois Deus vai usar o profeta Ezequiel para dizer: ó, esses ossos secos são o meu povo, Ezequiel. Eles estão se vendo assim como ossos secos, sem esperança. Mas pode falar para eles que, ó, profetiza, que tem esperança sim, que tem esperança sim. Então a glória da segunda casa será maior. Então o templo de Deus tinha sido destruído. Por isso que Jesus Cristo, quando ele vai se encontrar ali com os fariseus, ele vai dizer: ó, isso aqui vai ser destruído. Isso daqui vai ser destruído. Ao terceiro dia eu vou construir tudo de novo. Ele está falando aqui a glória da segunda casa. Olha aqui, ó, onde que Deus hoje ele habita, é aqui dentro de você. Aqui hoje você é governado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Onde que Deus ele governa você, é aqui dentro, aqui, ó, o Espírito Santo. Ele habita agora aqui dentro de você. Ele não habita em templo. Isso aqui é paredes, né? Igual eu falo assim, do mesmo modo, se eu colocar uma música aqui mundana, vocês vão achar ruim. Assim é o Espírito Santo dentro de vocês, sabe? Você que é o templo do Espírito Santo, ele habita aqui dentro de você. Então, voltando aqui para a história de Saul. Então Saul, ele vai vir da tribo de Benjamim. O pai dele vai ser o Quis. E Samuel vai orientar ele. No começo ele vai até andar,
ele vai até andar nos caminhos do Senhor, mas depois ele vai desobedecer. No modo de ver dele, presta bem atenção nisso aqui, no modo de ver dele, ele não estava desobedecendo a Deus. Ele começou a olhar assim para Samuel, como se ele não precisasse mais de Samuel. Ele começou a querer se pastorear sozinho. Ele começou a falar, por quê? Assim no coração, eu vou mostrar isso. No coração dele, por isso que Deus rejeitou ele. Porque Deus, ele sempre usou a vida do servo dele, de algum servo, de algum profeta dele, para falar com o povo. E assim o Samuel estava sendo usado ali por Deus, para falar com Saul. Mas Saul, ele foi perdendo esse temor. E aqui ó, em 1 Samuel capítulo 13, os filisteus, eles irão se acampar assim ao redor do povo de Deus, e eles vão se acampar ali com, vocês acharam aí 1 Samuel capítulo 13, com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E Saul, ele só tinha 3.000 homens. Então é normal alguém se assustar, sim ou não, Elias? Presta bem atenção nisso aqui. É normal. Já pensou seu adversário ali com 30.000 cavaleiros e 30.000 carros, perdão, e 6.000 cavaleiros, e você só com 3.000 homens? Você não iria se assustar? Você não iria ter medo? Mas Samuel, ele fala assim, olha, Saul, espera 7 dias, eu vou fazer um sacrifício para Deus no 7º dia, e Deus vai nos dar uma estratégia, Deus vai responder. Saul, ele esperou o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, ele olhou assim, Bianca, Samuel não chegou. Aí ele observou assim, o povo saindo, o povo indo embora. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 13, no versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então assim, ó, Samuel não chegando, o povo olhou assim e falou, não, eu não vou ficar aqui não. É 30.000 carros, Saul, você está louco? Olha, 6.000 cavaleiros, não, eu vou sair. E o povo foi saindo. Olha o que acontece com muitos. Saul, ele vai querer dar um jeito. Ele vai querer dar um jeito, assim, para o pessoal ficar. E é assim que muitos estão fazendo, muitas igrejas estão fazendo. Com medo do pessoal ir embora, eu vou dar um jeito, né? Eu vou fazer uma campanha aqui, que abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa, e quebrando princípios de Deus. Com medo da igreja ficar vazia. Sabe, mas igual eu falo, eu sou igual Pedro. Pedro, eu não procuro assim dar um jeito para a igreja ficar, não, eu só tenho que pregar a palavra. E Pedro vai dizer assim, aquele que não ficar, é porque não é um dos nossos, não é um dos nossos. Porque o povo estava saindo para ir atrás de outros profetas que pregavam a Deus danado. Ó, vem que Deus vai abençoar isso daí, Deus vai, é igual a Silvio Santos, ó avião. E ele está quebrando princípios. Ele está procurando dar um jeito. Aí Samuel, ele aparece assim para Saul e vai falar assim, William, o que você fez, Saul? O que você fez? Ó, estou passando ensinamento, ainda não comecei a pregar não. Daqui é ensinamento. O que você fez, Saul? O que você fez? Aí Saul falou assim, ô Samuel, tinha um exército ali, Samuel, olha, o povo estava saindo, Samuel, eu pensei que você não ia vir, Samuel. E olha aqui, ó,
no versículo 11 agora. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, o que tu não... Vou reler aqui no versículo 11. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado, eu fiz esse sacrifício. Olha aqui no versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste nerciamente, precipitado. Saul, você não poderia ter feito isso, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Olha, ele falou assim: você quebrou os princípios. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência, Saul. E olha que bem interessante, eu ia falar isso mais para frente, mas já que nós estamos aqui, olha no versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui, minha gente, antes de Samuel ir até a casa de Jessé e ungir Davi, Deus já tinha falado com Davi. Presta bem atenção aqui, ó. Já agora no versículo 14: não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou, olha aqui, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Davi estava lá pastoreando, aí de repente Deus fala com ele. Olha, você vai ser rei. Vou, Deus, vai se cumprir. Só continua aí pastoreando. No tempo certo. Assim, eu sei que Deus já falou com você do chamado que Ele tem na sua vida. Ele só está me usando aqui, igual Ele vai usar depois Samuel, só para confirmar aquilo que Deus já tinha falado com você. Porque antes de um homem entregar algo para mim, Deus primeiro tem que falar comigo. Igual quando o pastor Gilberto falou que eu ia ser pastor, quem falou antes comigo era Deus. Então, da mesma maneira, Deus, Ele fala contigo hoje. Sabe por quê? Porque Saul hoje em dia está saindo do trono. Ele está saindo da obediência. Ele não está mais obedecendo a Deus. Ele não está mais obedecendo a Deus. E aqui, ó, o erro de Saul, meus irmãos, foi não reconhecer Samuel assim como profeta. Porque ele falou assim, ó, no pensamento dele: por que você pode sacrificar? Pensa, e eu não posso. Você é melhor do que eu? Tem coisas que é princípios, meu irmão e minha irmã. Tem coisas que é princípios. Deus tem os seus escolhidos. Sabe, é um tempo, é um patamar, é um tempo. Sabe, eu nunca quero ser melhor do que ninguém, mas tem coisas que, por exemplo, Deus é na minha, sou eu, assim, no bom sentido. Tem coisas que, por exemplo, é aquele que Deus constituiu. E aqui, ó, Saul, ele estava falando assim, ó: por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso sacrificar? Por que só você? Sabe, esse era o pensamento. E olha aqui, ó, vamos em Hebreus capítulo 13.
Eu peço para os irmãos sempre trazerem papel e caneta para estar anotando, meus irmãos. Sabe, estar anotando cada versículo, cada capítulo. Aí quando chega dentro de casa, medita para ver se o texto mesmo está batendo um com o outro. Amém. Hebreus capítulo 13, no versículo 17. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens. Vou ler novamente aqui o versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Então eu vou ler novamente, obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Isso é verdade, minha gente. Sabe, porque quando eu falo assim e vejo os irmãos assim, ouvindo, sabe, assim, até mesmo não me obedecendo, que quem sou eu? Eu não sou nada. Sabe, quando eu separo uma palavra, a primeira palavra fala comigo. Sabe, a única coisa que eu vou ser é um instrumento na vida de vocês. E quando isso acontece, minha vida, eu falo assim, eu alegre para lá, alegre. Graças a Deus é que eu sou alegre até demais. Mas já chegou em situação, já chegou um tempo que só quem me acompanhou sabe o quanto eu descia assim do altar triste. As pessoas olhavam assim para mim, lá no fundo, lá que eu não aparecia para ninguém assim, né? Triste, assim, mas quando eu olhava no fundo, assim, o pessoal que fazia a obra junto comigo, falava assim: pastor, o que você tem? Nada não, vou voltar lá. Por quê? Porque, às vezes você fala, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Buscar, pois, em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, buscar, por exemplo, você vê os sinais vindo assim, e as pessoas assim, despercebidas. Sabe, a qualquer momento Jesus Cristo, Ele está voltando. Sabe, e Ele vai vir igual Ele deixou bem claro, como um ladrão. Porque se a gente soubesse que a gente ia ser roubado, a gente atravessava a rua e falava: não, aquele cara vai me roubar. Ele vai pegar assim, todo mundo E sabe, e às vezes tem pessoas que querem, não, eu sou orientada por Deus, eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de ninguém para me pastorear. Mas olha o que ele vai dizer aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Então olha aqui o que Paulo está dizendo: irmãos, pedimos a vocês que respeitem
aqueles que trabalham entre vocês, e isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com amor, respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Então, Valdinei, lê para mim Tiago, capítulo 3, enquanto eu só... Já fica aqui, Valdinei. Vou precisar da sua voz agora, hein, Valdinei? Tiago, capítulo 3. Versículo 1, só para você ver o que Tiago vai dizer. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha aqui, ó. Ele falando assim, ó, muitos de vós não queiram ser mestre, assim, ó, querendo orientar, porque às vezes as pessoas orientam e errado. Igual ele está falando assim, ó, e a gente, eu falo para vocês, vamos ter um grande juízo naquele momento, né? Então, igual fala assim, olha, eu medito de dia e de noite. Às vezes eu gosto, na hora que um irmão manda uma mensagem para mim e fala assim, pastor, olha isso daqui, ó, me mostra. E eu pego, vou lá com toda a paciência, olha, estuda esse texto, olha o que ele está falando, né? Mas igual fala assim, ó, tem que haver um preparo, um estudo, até mesmo para orientar, o irmão, porque às vezes você pode levar esse, olha aqui, ó, presta bem atenção, aqui, a igreja de Deus é isso aqui, ó, o pastor, ele faz os irmãos andar na fé. Então aqui, ó, um homem de Deus, ele tem um grande poder de levar as pessoas para o céu, ou conduzir as pessoas para o inferno. Isso é real, isso é o corpo. Por isso que ele fala, uma árvore boa produz bons frutos. Por isso que Jesus Cristo vai falar diversas vezes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por isso que ele vai falar diversas, só você vê lá, leia lá depois Mateus capítulo 24. Ele fala assim no capítulo 23, no versículo 15, vocês não entram no reino de Deus, nem deixam ninguém entrar. Sabe, ele fala assim, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélyto, e quando fazem, se tornam merecedores do inferno 2 vezes mais do que a vós. Então, só para você ver como é a gravidade, se você não buscar assim, até mesmo anotar e depois ver se o que eu estou falando é correto, né, é capaz de você passar um tempo na igreja e sem, sabe, assim, sem pensar, você salva aquele dia. E por isso que eu oriento os irmãos, anote, leia, manda mensagem, que a gente vai estar respondendo. E ó, vamos agora aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Pode ficar aqui perto mesmo, Valdinei. Versículo 40, Jesus Cristo dizendo, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de um profeta, recebe o galardão de um profeta. Quem recebe um justo, no caráter de um justo, receberá o galardão de um justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos aqui agora em Lucas, capítulo 10. Hoje eu comi um mousse, hein? Vai ver esse mousse, hein? Lucas capítulo 10. Meus irmãos, eu só estou falando aqui, ó, não é para me dar nada não. Sabe, eu não estou querendo nada não, né? Assim, ó, só estou falando assim um ensinamento para a gente assim reconhecer até mesmo quem é um homem de Deus. Você vai conhecer pelos frutos.
você quiser saber se eu sou de Deus ou não, você vai ter que me conhecer, você vai ter que ver lá minhas postagens no Face, você vai ter que ver o meu dia a dia. É só assim que vocês vão ver. E o que eu prego? Se bate com as Escrituras. Olha aqui no versículo 16: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então aqui, nós aprendemos que, por exemplo, foi Deus que me tirou lá das drogas, sabe? Igual eu falo para todo mundo. Hoje eu até estava almoçando na casa da irmã Cris, e eu falei assim, meu pensamento era estar com minha transportadora tranquilo, comprar uma chácara, que esse era meu objetivo, e depois ficar escutando lá Vitor e Léo, aquele laguinho, sapinho na lagoa. Esse era o meu pensamento. E Deus me tira de lá para mim fazer uma renúncia e pregar a palavra dele. Assim, coisas que eu nem... Começou a me dar a sabedoria. Igual eu falo, o que eu aprendi não vem de homem, sabe? Eu falo assim, não vem de homem, não vem ensino de homem, sabe? Foi de Deus. Porque se eu fosse viver no ensino de homem, eu era um homem religioso. Por isso que eu falo, religião não mata as pessoas, sabe? A religião mata a palavra. Por isso que muitas pessoas não conseguem, são religiosas. Você entra dentro da igreja, as pessoas querem que você seja santo, e às vezes as pessoas nem é, sabe? As pessoas têm que ensinar com paciência, assim, grande mansidão, porque quem liberta mesmo é a palavra. Eu não tenho poder nenhum. Assim, quem liberta é a palavra. É a palavra de Deus. Então Jesus Cristo só me ensinou a ser um pastor, a amar, a ter paciência. Meu irmão, você pecou, volta aqui, olha para Cristo, vem junto, não desista, não desista, não desista. Mas olhando assim, dependendo do irmão, se quer mesmo mudança. Porque tem pessoas que não querem mudança, sabe? Quer bagunçar, quer entrar dentro da igreja, dar em cima da mulher dos outros, sabe? Então essas pessoas, o Espírito Santo já mostra, tira. Um pouco de fermento estraga o pão todo. Então vamos aqui voltar para 1 Samuel. Agora coloca a sua espada aqui. Vamos usar a minha, Valdinei. Vocês vão ver que Saul, ele não reconhece assim. Capítulo 15. Valdinei, lê o versículo primeiro. Vou até tirar o óculos aqui. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Quem falou? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Aí o Samuel vai falar assim, Saul, você vai pelejar contra o povo de Amaleque ali, Você vai ter que pegar todos eles ali, e você vai ter que destruir. Não pode sobrar ninguém pode viver, nem animal, nem nada. Aqui no versículo 3. Vai, pois agora... usa mais, eu vou precisar da sua voz. Vai, pois agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olha aqui, você viu que no começo ele falou assim, o Senhor me enviou para falar para você fazer isso, Saul. Não é para você poupar não, nem criança. Eu lembro que até minha filha falou assim, pai, mas Deus é muito ruim, até mesmo criança. Aí eu falei para ela assim, filha, em ninho de cobra nasce o quê? Minha gente? Cobra. Deus, ele vê o futuro. E sabe o que esse povo eles faziam? Eles pegavam uma mulher grávida assim, cortava a barriga dela, a criança caía no chão ali, pum! E Deus ficava irado. O ninho de cobra nasce cobra. Aqui Deus, ele já, você vê que ele já viu o Apocalipse, Apocalipse aos olhos de Deus já aconteceu. Ele já sabe quem vai ser salvo ali e quem não vai. Quem vai andar no caminho dele e quem não vai. Eu lembro, Valdinei, que uma moça, né, assim, uma história que é real,
A moça, assim, o filho, nasceu na igreja, estava tudo bem, louvava, pulava lá no Senhor, Valdinei. E esse filho caiu doente. A mãe dobrou o joelho ali: Deus, não leva meu filho, não, Deus, não leva meu filho. E Deus falava: não, eu vou levar. Não, não leva meu filho, eu vou levar. E ela implorava em tanta oração, a oração tem tanto poder, que Deus falou assim: não, então tá bom, não vou levar seu filho. Esse filho cresceu, assim, ó, e saiu da presença do Senhor. Deus sabia o que queria acontecer com ele. Falou: não, se ele ficar aqui, eu vou salvar ele. Mas ele saiu da presença do Senhor lá e começou a andar no mundo, começou a se envolver com as drogas e matou o pai. Assim, destruiu a família. Aí ela entendeu porque Deus queria levar. E aqui, ó, Deus está mandando ele, fala assim: mata essa gente, sabe, mata Saul. E olha o que ele vai fazer, Valdinei. No versículo 9: E Saul e o povo e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não lhe quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Pode ler aqui, ó. Isso aí. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de ter haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha aqui. Então Samuel se contristou a toda noite e clamou ao Senhor. Ó, meu irmão, isso aqui é forte. Olha aqui, porque Saul, sabe, ele não obedeceu. Você viu que Deus, ele falou assim: olha, não, ele não tem jeito, ele não obedece. Da mesma maneira que eu só sou ousado, é falar assim: ó, tem que amar Deus sobre todas as coisas, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, às vezes, por exemplo, as pessoas têm um pensamento: não, sabe, não, o que é isso? Não, isso aí o pastor... Aí eu falo: não, pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar, minha gente. Sabe, igual aqui, ó, nós estamos aqui de quarta-feira, estamos adorando, nós estamos no tempo de a gente adorar a Deus, sabe, Deus vai buscar os adoradores dele. De quarta-feira aqui, ó, nós temos que glorificar o sacrifício que ele já fez pelas nossas vidas, o sangue derramado. Você quer uma recompensa mais do que isso? De ser aceito por Deus? Então, de quarta-feira, adorar ali, ó, que ele fez por mim, por você, não fazendo acepção de pessoas. De quarta-feira, de sexta-feira, ali, ó, glorificando, porque sabemos que quando nós estamos aqui, sabe, Deus, ele está sempre lutando por nós. De domingo, então eu falo assim: ó, Jesus está voltando, igreja. Jesus Cristo está voltando. Por isso que eu falo, vamos ficar firme, assim, ó, a palavra de Deus não sou eu, é a palavra dele. É a palavra dele. Você vê o que Jesus Cristo vai falar? Às vezes as pessoas, igual eu falo assim, ó, é ensinamento. As pessoas às vezes distorcem a palavra de Deus. E não pode distorcer. E não pode distorcer. Igual eu falo assim, Valdinei, as pessoas falam assim, às vezes pega lá, 2 Timóteo, que fala lá, aquele que não honrar, pastor, a sua família, negou a sua fé, pastor. Negou a sua fé. Você tem que honrar sim o pai, ou mãe, o filho. Você tem que honrar. Você tem que ser um bom pai. Você tem que ser uma boa esposa. Você tem que ser um bom filho. Mas em primeiro lugar é amar Deus sobre todas as coisas. Paulo, ele não pode ir. Se Paulo tem o Espírito Santo, minha gente, ele não pode ir contra a palavra de Deus. Tem que entender o texto. Às vezes as pessoas pegam um versículo para satisfazer o seu, e não é assim. Paulo, ele está falando para Timóteo: ô Valdinei, Timóteo, é a nossa obrigação, Timóteo, cuidar das viúvas. Mas se essas viúvas tiver um filho ou um neto, Timóteo, cabe a eles cuidar.
Por isso que ele vai entrar assim: aquele que não cuidar dos seus familiares, negócio a fé. Paulo, ele nunca pode ir contra o mandamento de Deus. Jesus Cristo falando: aquele que amar o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, deixa eu enterrar, deixa eu enterrar o meu pai, deixa os mortos enterrar os mortos. Se esse rapaz tivesse fé mesmo, Jesus tinha ressuscitado o pai dele ali também, igual ele fez com Lázaro, igual ele fez com a viúva de Naim, com o filho da viúva de Naim. Então, assim, Deus, tem pessoas que estão, é igual a mulher de Ló, ficou olhando para trás. Olha, você tem que ficar firme. E olha, observe uma coisa, eu falo assim: o Satanás sempre vai procurar a coluna da sua casa. É a coluna que ele vai querer tirar. Porque é igual aqui, se eu estourar uma coluna dessa aqui, é óbvio que isso aqui vai cair. Ele vai procurar a coluna. Sabe, mas igual eu falo assim: pode passar céus e terras, mas essa palavra não há de passar, que não é minha, é de Deus. Não é minha, é de Deus. Não é minha, é de Deus. Então ele vai dizer assim: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se retirou. Então Samuel se contristou e toda a noite clamava ao Senhor. Então depois Samuel vai pegar esse rei, vai matar. E aí entra o capítulo 16. Deus falando assim, capítulo 16, versículo 1: disse-lhe o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Agora vamos aqui no versículo 14, minha gente, porque na hora que Deus ele rejeita, acontece isso daqui, no versículo 14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Assim, quando a pessoa rejeita, presta bem atenção, isso aqui acontece. Quando uma pessoa rejeita as palavras de Deus, sabe, Deus ele entrega. Mas igual eu estou falando aqui, minha gente, olha, eu estou falando, não é com assim, presta bem atenção nisso. Uma árvore boa produz bons frutos. Deus ele está falando aqui, de reinado. Espera um pouquinho aí, Valdinei. Ele está falando de reinado, então entenda esse texto aqui. Ele está falando assim, que por exemplo, Saul, ele colocou Eli como rei para conduzir o povo dele. Olha o que Deus está entregando aqui. Então Saul, quando ele assumiu, ele falou assim: não, vou levar assim uma vida com Deus dessa maneira. Então Deus ele está mostrando aqui que nós estamos num tempo que muitos, Deus fez igual Saul, no começo até andou com ele, presta bem atenção assim, até andou obedecendo, mas durante o tempo de uma caminhada falou: não, vou andar com Deus de qualquer jeito. E Deus ele está mostrando aqui para mim que ele está levantando uma nova geração, sabe, porque eu falo assim, Deus ele nunca teve problema com ovelha, ele sempre teve problema com os pastores. Você vai ver isso no livro de Ezequiel. Então hoje eu vejo, por exemplo, Deus ele coloca as pessoas assim no altar. Deus ele está preparando você, meu irmão e minha irmã, né? Ele está te preparando. Por isso que eu falo, não desista. Essa palavra aqui, Deus ele está falando assim, para você não cometer os erros que Saul cometeu, sabe? Porque Deus ele está preparando você para assumir um patamar assim. E eu vejo assim coisas grandes assim, mais para Deus, para conduzir o povo dele, para conduzir o povo dele. Então assim ele tem feito na vida de muitos. Tem um cantor chamado J.A., quem conhece? O J.A. Se você ver lá os vídeos desse rapaz, ele com 6 anos, ele pregava no Gideão, Valdinei. Ele cantava assim, a igreja parecia que ia ter um arrebatamento. Parecia que a igreja, com 6 anos, aquela criança era usada demais. Raul Gil foi lá, descobriu ele lá naqueles talentos lá no Raul Gil, e esse menino ali, ele estourou. Para mim ele tinha a voz assim melhor do que o Michael Jackson. Melhor do que o Michael Jackson. Mas depois Deus ele vê o que está em oculto. Aquilo que às vezes só que ninguém vê. E eu comecei a perceber que a voz desse menino já tinha mudado, não era mais aquela voz. Eu falo, há uma mudança, sim, mas a mudança foi forte na vida dele. Parecendo que Deus tinha tirado aquele dom ali, que ele não canta mais.
Aí depois Deus foi mostrando, ele aparecendo com uma maconhinha. Depois ele assumiu que ele é gay, né? Assim, mas ele assumiu. E ele se desligou da igreja. Então aqui, ó, o Espírito de Deus, ele sai. Ele sai. Por isso que muitas pessoas cometem erro e pensam que o que está fazendo é correto, sabe, que Deus está aceitando. Então isso acontece. Aonde que entra aqui, ó, o Espírito de Deus, tendo se retirado de Saul, no versículo 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, o espírito maligno o atormentava. Agora vamos aqui, ó, só para os irmãos entenderem, aqueles que rejeitam assim a palavra de Deus. Primeiro livro de Romanos, capítulo 1. Eu estou longe aqui, né, Odinei? Romanos, capítulo 1. Odinei, lê aqui para mim o versículo 1. Não, capítulo 1, versículo 28, perdão. Capítulo 1, versículo 28 de Romanos. Presta bem atenção, ó. O Espírito de Deus saiu de Saul e entrou um espírito maligno que atormentava ele ali. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha aqui, ó. E por haveres rejeitado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha aqui, ó, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, igual hoje nós vemos aí de algumas igrejas, e maldade, possuídos de invejas, homicídios, contendas, dolor e malignidade, sendo defamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pervidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando uma pessoa rejeita a palavra de Deus, sabe, olha aqui, ó, o próprio Deus entrega. Por isso que você vê muitas pessoas assim, ó, doentes num relacionamento a ponto de matar, sabe, falando, eu não consigo viver, eu não quero ele com outro, eu não quero ela com outro, assim, viciados assim no trabalho, assim, não, eu quero mais, ó, é igual Saul. Mas agora, vamos aqui, agora eu passei um ensinamento aqui, amém? Agora eu vou começar a pregar aqui em 1 Samuel. Valdinei, agora eu vou precisar da sua voz, hein? Mais uma vez, hein? Versículo 1, minha gente. Vamos junto comigo aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Valdinei, ele está citando o nome de Davi aqui? Não. Ele está falando para ele ir para cá? Dentre os filhos dele, provi de um rei. Olha, Deus, ele está enviando ali, ó, Samuel para ir para a casa de Jessé, que ele está falando assim, ó, dentre os filhos dele, eu já provi ali o rei. Davi, ele já sabe da promessa dele, igual nós lemos lá em 1 Samuel capítulo 13. Mas Samuel, ele não, ele está indo ali.
ali sem saber quem é. E olha aqui, ó, o versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu Eliabe e falou assim, ó, é esse daí, ó. Esse tem um porte mesmo. Esse tem um porte mesmo. Porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê o exterior, porém o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Porém, o Senhor vê o coração. Então aqui, ó, Deus ele estava até mostrando assim para Samuel: eu vou honrar esse meu escolhido é na casa dele. Você vê que enquanto Davi está trabalhando ali, os seus irmãos estão ali. E aqui, ó, já é um aprendizado aqui que eu vejo, que eu tenho na minha vida. Aqui, ó, Deus ele está falando assim, ó, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. A palavra de Deus em Provérbios vai falar de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. O teu coração. Você vê que Deus ele sonda não assim, aqui, ó, ele sonda isso aqui, ó. Ele sondou isso aqui, ó, foi em Davi, foi o coração. Foi um coração. Agora vai lendo aqui, ô Valdinei, que aí nós já vamos finalizando, pode ler o versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Ó, Samuel estava assim, tem esse daqui, ó, tem esse daqui, Samuel. Jessé falando. Aí ele olha assim, esse nem. Aí Deus fala, não. Chama outro. Não, tem esse aqui. Foi passando, até que nenhum daqueles ali. Igual fala assim, ó, Deus, ele não falou o nome de Davi, porque Deus queria honrar primeiro Davi na casa dele. E assim, olha, eu gosto assim de palavra revelada também. Da mesma maneira que eu citei lá da mulher cananeia, que Deus estava quebrando maldição, aqui Deus mostra que tem pessoas que Deus ele vai honrar na casa. Na casa, olha aqui, Valdinei, lê lá depois do próximo. No versículo 11, vai dizer assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. É forte. Você vê que Samuel vai falar assim: você não tem outro filho? Ele vai dizer: tenho. Mas Samuel, ele não serve não, Samuel. Samuel, ele é pequenininho. Ele vai ser rei. Sabe, Samuel, ele não tem porte de rei. Esses daqui tem. Sabe, Samuel, não adianta. Aí Samuel fala assim, ó, ninguém se assenta na mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar. Você vê que quando Davi chega, finaliza aí, Valdinei. Tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que aconteceu? Samuel pegou, ó, eu sei que Deus já falou com você, hein, Davi? Você é o escolhido. Ele vai ungir ali, Davi. Aí ele vai embora.
Davi, ele fala assim, ó, fui ungido. Mas o que Davi vai fazer? Ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o pasto. Porque há um tempo, sabe, olha, você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E olha, Deus está preparando você. Mas faça igual Davi. Davi não ficou tristinho não. Sabe, eu vou voltar lá para o pasto, eu sou escolhido. Deus tem coisas grandes para mim e eu vou voltar lá para o pasto. Continua fazendo com amor o que você está fazendo. Dê um bom testemunho. Sabe, confia no Senhor. Porque eu falo assim, ó, minha gente, Deus está fazendo sim na nossa geração novos Jeremias. Jesus Cristo, ele fala, Deus, ele procura verdadeiros adoradores. No Evangelho relatado lá por João, capítulo 4. Verdadeiros adoradores. E ele está fazendo uma nova igreja. Uma nova igreja. Porque muitas igrejas já se corromperam, sabe, pregando aquilo que o homem gosta de ouvir. Mas ele está falando, não, eu vou fazer. E ele está fazendo. Mas aqui, ó, aqui Davi, ele volta para o pasto lá. Às vezes você pode até ouvir das pessoas, mas você não tem um chamado, que você está fazendo aqui? Cadê seu ministério? Espere em Deus. Faz igual esse louvor. Esconda-me em ti. Igual Davi, eu acho que ele estava lá no pasto. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Fica se importando com o que as pessoas vão falar, não. Sabe, se importa com o que Deus, Ele já falou com você. Ele só está me usando aqui como instrumento, né? E confia, vai louvando. Como eu amo seu nome. Me escondem em ti, Pai. Porque no tempo certo vai acontecer. Davi está lá. E olha o que vai acontecer aqui. O Espírito de Deus, ele está mostrando aqui que ele, ó, no tempo certo, presta isso daqui, ele vai fazer uma situação para favorecer assim o que ele tem na sua vida. Ele vai armar uma situação igual que ele está armando. Ele está colocando aqui, está tirando o espírito, está vindo o espírito maligno assim na vida de tormento, na vida de Saul, onde que os servos dele vão dizer aqui, Valdinei, lê aqui. Lê aqui, ó, o 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Pode ler. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então a dedilhará e te acharás melhor. Pode ler. Disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Pode ler, Valdinei. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Olha aqui, ó. Olha o nome de Davi sendo anunciado. Davi está lá trabalhando, minha gente. Davi está lá pastoreando as ovelhas, né? E sem ele fazer nada, assim, o nome dele já está sendo mencionado pelo testemunho, porque vai falar que ele é um homem forte, valente. Um homem forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Sabe, ele não precisou ficar falando para ninguém, não. Faça isso para mim, faça aquilo para mim. Não ficou pedindo assim no Facebook, não. Curta a minha página aí, compartilha a minha página. Não ficou não. No tempo certo, o nome dele vai ser citado. Sabe, tem pessoas, uma vez um cara me mandou uma mensagem no WhatsApp, nunca vi o cara. E falou assim: pastor, eu estou com a agenda aberta. Eu falei: é mesmo? Que dia o senhor quer que eu vou pregar aí? Eu falei: quanto você cobra? Me dá uma ajuda de custo. Eu falei: você nunca vai vir pregar aqui, meu irmão. Nunca. Tá bom? Sabe, pessoas que ficam procurando atalho para aparecer. Sabe, eu estou falando aqui com os discípulos, que Deus ele vai falar no tempo certo.
do tempo certo, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. É no tempo certo. Eu sempre falei para o pessoal, quando eu era até da outra igreja, as pessoas falando assim, por que você não sai daqui? Se você não concorda, eu falei assim, meu irmão, se Deus me colocou aqui, Ele que me tira, Ele que fez eu sair do meu trabalho para mim entrar aqui, não foi eu. E Ele que vai me tirar. É o tempo de Deus, você entende? É Ele que faz uma situação para te mover para o lugar que Ele quer. Mas é para isso, você precisa confiar nisso. É um tempo, não adianta você ficar procurando um atalho para chegar aonde você acha, é Deus. Ele que faz o rico, o pobre, é o tempo dele. Mas continua fazendo o que você está fazendo com excelência, dando bom testemunho. Porque olha aqui, o Valdinei, volta aqui no versículo 19, versículo 17. Disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem. Espera, um homem, presta aqui. Um homem o quê, Valdinei? Que saiba tocar bem. Um homem que saiba tocar bem. E trazei-mo. Um homem que sabe tocar bem. Sabe, enquanto isso, que Deus ele tá falando, eu vou tirar Saul do trono e eu vou colocar você. Sabe uma coisa que ele está pedindo para você? Igual que um homem que sabe tocar bem. Às vezes as pessoas querem fazer assim, eu não sou um cantor, eu sou um adorador. Isso é errado, cada um tem o seu dom, sabe? Você tem que saber cantar. Sabe, eu estou falando assim, né? Graças a Deus aqui os irmãos sabem cantar. Mas assim, as pessoas às vezes querem levar uma vida assim, quando ele está chamando para ocupar um palácio, sabe? Adora, que sabe tocar bem. Então enquanto Davi estava no pasto lá, ele estava se preparando. Não sei como eu vou começar na obra, eu não sei se eu vou começar louvando, mas eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o melhor. Sabe, tem pessoas que não quer fazer só se você quiser ficar num negocinho assim. Sabe, porque Deus também ele pensa em converter médicos. Como é que fala assim? Médicos, parece que advogados. E para isso, você precisa também estudar. Sabe, ler assim, Valdinei. Assim, ler igual o Valdinei está fazendo. Está estudando. Tem pessoas que querem vir na unção, quer subir aqui. Ó, como fala o Senhor. Você vai, que unção é essa? E fazer as pessoas, a igreja num movimento. É ensinar, é a palavra. Tem que estudar, igual Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite, Josué. Medita na minha palavra. Tem pessoas que não querem ter um preparo. Sabe, se para o mundo, às vezes, levitas, às vezes tem igreja que está pegando pessoas do mundo, que estudaram, porque as pessoas dentro da igreja não. É na unção, pastor, é na unção. Que unção? Sabe, se para o mundo as pessoas tocam lá o melhor, agora para Deus não, é de qualquer jeito. Sabe, uma vez, Valdinei, eu parei assim, tinha um rapaz numa igreja na sede, quando eu estava lá, e eu estava até embaixo assim, o pessoal lá, o cara tocando teclado, bênção, tocando tremendo. Aí foi um rapaz lá, foi tocar bateria, desengonçado, todo bagunçado. Aquilo ali estava me incomodando. Eu fui lá, falei para ele, falei assim, meu irmão, me desculpa, você quer tocar? Eu quero, mas primeiro você vai ter que aprender. Primeiro você vai ter que aprender. Porque aqui, Davi, ele está sendo chamado porque ele toca bem. Então, uma pessoa que quer pregar, tem que estudar, tem que ler as escrituras, para não pegar assim, fidinho na internet, não. Tem que pregar o que é a palavra, o que é Deus, é uma intimidade sua com Deus. Uma pessoa que quer louvar, tem que haver um preparo. Tem que haver um preparo, cada um no seu dom. Por isso que ele está falando, fala aí, Valdinei. Chama. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência,
e o Senhor é com ele. Ó, aqui a palavra é essa daqui, ó. Enquanto você está aí, ó, nesse trabalho, tá, volta, Davi, enquanto você está indo para o passo, vai estudando, Davi. Vai estudando, para você estar preparado no dia que Deus ele mandar te chamar. Vai se preparando, na música, vai se preparando. Vai se preparando, assim, ó, que no tempo certo Deus vai te colocar, sabe, no palácio. Sabe, é para ganhar pessoas também, assim. Então vai se preparando, vai se preparando, vai estudando, vai lendo as escrituras, vai estudando aí, vai se capacitando. O Valdinei, aqui então ele falou assim, então responderam um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é forte, olha aqui, é forte e valente, um homem de guerra. Olha aqui o que Deus está falando, um homem de guerra. Ó, um homem de guerra. Romanos capítulo 8, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Então hoje a guerra é isso daí, ó. Um homem, sabe, que aguenta. As pessoas têm uma mania de falar assim, a igreja é um hospital. Sim, mas aqui nós assim, eu estou aqui para fazer uns soldados. Vamos para a guerra, pega a armadura aí e vamos combater esses satanás aí através de oração. Pega seu capacete da fé aí e vamos que vamos. Sabe, aqui é para fazer discípulo. Sabe, é para aguentar a guerra. Sabe, o que vai te separar do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a nudez. Sabe, pessoas que já passaram por cada situação. Sabe, é isso que Deus vai colocar na sua mão. Mas para isso você tem que ser um homem de guerra. Não desistir fácil. Sabe, pessoas que vai até o final, colocar a mão no arado e eu vou até o final. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então aqui ele está falando, Valdinei, volta aqui. Versículo 18. Então respondeu: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha aqui. Olha, então continue firme. Sabe o que Deus está falando? Eu sou contigo. É melhor o fim das coisas do que o início. Para de ficar se importando com essas coisas que estão acontecendo. Não sou eu, seu Deus. Então tenha bom ânimo. Não temas. Sabe, aguenta firme aí esse perrengue. Que maior é o que está conosco do que está lá fora. Então aguenta firme aí que Deus está fazendo você ficar um troncudo. Não é qualquer coisa que vai. Ele está fazendo você criar raiz, igual eu já preguei aqui, ó. Vai vir vento, mas você não sai da terra, você não sai da presença dele. Você tem raiz, a raiz está lá embaixo. Você conhece o seu Deus, sabe? Não é qualquer coisinha que vai falar para você que você não vai conseguir, não. Sabe, então para isso, você precisa ficar firme, ó, porque que tem aqui, ó. Então respondeu um dos moços, disse, conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Olha aqui, ó, outra coisa que Deus manda falar aqui. Toma cuidado, ó, assim, o que você está falando, com quem você está conversando. Toma cuidado, assim, ó. Tem pessoas que ficam gostando de ficar com conversinha, é fififi, fofofofo. Não, toma cuidado, não é com todo mundo, seja assim, ó. Um Davi, não é com qualquer pessoa que você vai ficar desabafando, não. Tem pessoas que você fala uma coisa, aí a pessoa distorce e fala assim, ó, não, começa a falar tudinho da sua vida aí. Né? Então, seja a palavra assim, seja mais segura. Finaliza aqui, vou ler só mais uma vez que eu já... Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha aqui, ó, e o Senhor é com ele. Essas pessoas que você tem que procurar até mesmo para andar com você. Sabe, não adianta, igual eu falo assim, não adianta, a pessoa pode vir aqui, ó, tocar, falar, eu toco, eu faço isso, sou forte,
mas se eu ver que o Senhor não está com ele, não vai subir aqui não. Eu faço igual um rapaz, uma empresa quando tá contratando. Faz uma seleção, presta aí seu Facebook, me adiciona aí, eu vou lá ver lá. O Senhor está com ele, assim, escutando essas músicas aqui, sabe, assim, com essas atitudes. Não quero aqui não, é bagunça. Não, eu faço isso, não é qualquer um não. Assim, tem pessoas que falam, eu prego, mas na hora que você vai ver lá, eu puxar a capivara, eu falo, meu, Espírito Santo nunca teve aí. É pelos frutos que eu conheço, né? Então, olha aqui, ó, pessoas queiram andar assim com uma pessoa que você vê, que vai te ajudar a melhorar, sabe, a não fazer você retroceder. Então você tem que procurar pessoas que tenham um Espírito Santo. Igual eu falei, se você nasceu, a sua família é outra. Sua família tem que ser a família de Cristo, para a sua família vir de novo, e vir também. Você entendeu? Então você tem que andar com aqueles que têm o Espírito Santo, que aí você vai vencer guerras. Amém? Glória a Deus. Então esta é a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Vamos aplaudir. Podem ficar de pé. Não, Valdinei? Obrigado, hein, Valdinei? Esta é a palavra também, meu irmão e minha irmã, que está nos assistindo através do Face, do YouTube, né? Pega essas palavras e olha, eu creio que Deus está te capacitando aí, que você vai ocupar o lugar de Saul, que está levando uma vida na brincadeira aí, tá bom? Deus abençoe grandiosamente.